Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 7 de abril de 2022. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, as notícias que nos chegam lá dos Estados Unidos é que há falta de carne no mercado. E o pouco que existe está com o preço lá em cima, na hora da morte. Bem, mas parece que o governo Biden, ou deveria dizer o governo Obama, bem, enfim, parece que o governo norte-americano encontrou uma solução mágica para resolver o problema, para abastecer as gôndolas dos mercados, dos açougues, com muita carne a preço de ocasião. Ontem o podcast Situation Update revelou novas informações preocupantes sobre este problema. Ele disse que transportadoras ferroviárias dos Estados Unidos declararam o cancelamento de contratos sobre suas obrigações de entregar centenas de milhares de vagões de trem a granel para a alimentação do gado leiteiro. Disseram apenas que foi por uma questão de força maior que os vagões de grãos para alimentar o gado estão sendo cancelados. O contrato de entrega de vagões de grãos estão sendo cancelados. Por força maior. Bem, o Situation Update disse também que se o gado, por falta de alimento, for abatido, o gado leiteiro, os Estados Unidos levarão anos para voltar ao patamar de hoje na produção de leite, laticínios, etc. e tal. Bem, acontece que sem alimentos, é claro, os produtores terão que abater as suas vacas. Estima o Situation Update que já alguns animais em algumas regiões dos Estados Unidos enfrentam a fome. E em alguns dias é possível que toda a cadeia de produção fique sem alimentos para o gado. Já o jornalista Mike Adams diz o seguinte: à medida em que essa catástrofe logística se desenrolar, os preços da carne despencarão, isso por um período curto, porque fazendeiros e operadores de laticínios serão forçados a vender suas vacas para abatedouros, porque não terão condições de alimentá-las. Isso pode ser causado pela falta de fornecimento de ração ou pelos preços altíssimos da ração. Enquanto isso, diz ele, os preços dos fertilizantes disparam em todo o planeta, e isso aumentará drasticamente os preços dos grãos para a próxima safra. A partir daí, então, virá o efeito dominó, e começará onde os altos preços dos grãos levam muitos pecuaristas e operadores de laticínios a perceber que não podem manter os seus rebanhos alimentados. Os preços mais altos do leite e dos produtos da carne no varejo não serão uma resposta simples para isso, caso se esteja pensando que os pecuaristas e os operadores de laticínio poderão simplesmente cobrar mais alto por tudo e sobreviver com receitas maiores. Laticínios e produtos de carne, como quase tudo, vê uma queda acentuada na demanda quando os preços sobem. A economia, isso é conhecido como na economia, isso é conhecido como elasticidade de demanda, que significa que à medida que os preços sobem, mais e mais pessoas decidem evitar comprar os tais produtos. Preços mais altos igual a demanda menor. Em última análise, diz Mike Adams, isso significa que as operações de laticínio e carne na América serão significativamente menores nos próximos anos, o que coincide com o esforço globalista para banir todas as carnes e produtos animais, a serem substituídos por carne cultivada, que é feita a propósito de células-tronco do coração clonado, colhidos de corações clonados de bezerros. E por aí vamos. Coincidentemente,
quem está na vanguarda da carne sintética é ninguém mais, ninguém menos do que Bill Gates. Engraçado, Bill Gates está na vanguarda de muita coisa. Ele lança o produto e logo depois há uma demanda enorme pelo produto que ele lançou, não é mesmo? Lembram da pandemia? Pois é. Agora, a carne. Isso é apocalíptico, claro, porque um pequeno grupo de pessoas decidiu que nós não poderemos ou não deveremos mais comer carne ou laticínios. Bem, o fato é que para que essa ordem seja cumprida, é preciso destruir toda a cadeia alimentar. E aí está a razão pela qual uma pandemia pode ser usada para criar um novo mundo, para reinicializar o mundo. Tudo isso decorre, claro, do desequilíbrio na cadeia produtiva que a pandemia gerou. E de quebra também, porque não uma guerra, não é mesmo? Para que o fertilizante desaparecesse do mercado. Se os grãos se tornarem impossíveis de serem adquiridos pelos produtores, tanto para alimentar o gado de corte quanto o gado leiteiro, é claro que o gado de corte desaparecerá e o gado leiteiro também, ou seja, os laticínios e a carne. Ninguém mais criará gado para vê-lo morrendo de fome, não é mesmo? Então é claro que todo esse processo desastroso da política internacional, do fique em casa, a economia a gente vê depois, tinha um propósito muito sinistro por trás. E estamos vendo que esse propósito, a cada dia que passa, vem atingindo o seu sucesso, vem alcançando os objetivos dessas cabeças malignas que controlam o mundo. Então, repito, se isso não é apocalíptico, nada mais é, porque virá a fome, é claro. Imaginem, se o leite faltar, se os derivados do leite faltarem e a carne para consumo também, como que as famílias se alimentarão, principalmente os trabalhadores, aqueles que precisam de mais energia ou gordura? E como sobreviverão os povos de regiões frias do planeta que precisam, claro, de muita carne e leite? Bem, talvez não sobrevivam. E aí entramos numa outra esfera apocalíptica, a do despovoamento. Tudo isso parecia a teoria da conspiração há alguns poucos anos atrás, não é mesmo? Pois é. Mas existe algo mais real do que isso hoje, porque está aí acontecendo diante dos nossos olhos. Por força maior, os trens americanos não distribuirão grãos para o gado leiteiro. Por força maior. Logo, o gado leiteiro será abatido. É claro que esta indústria não se recuperará assim da noite para o dia. Então esqueçam do leite por vários anos. Só que também faltará o grão para o gado de corte. Então esqueçam aquele bife suculento por muitos anos. Comprem a carne sintética de Bill Gates. Esta provavelmente deverá ser muito saudável. Tão saudável quanto outras cocitas más que nos empurraram nesses últimos 2 anos, não é mesmo? As coisas estão muito bem interligadas. Bem, por aqui um motivo de comemoração. Disse o Jornal da Cidade Online hoje que ontem a Câmara dos Deputados rejeitou por insuficiência de votos o requerimento de urgência da proposta que busca impedir o denominado PL das fake news. Eram necessários 257 votos para aprovação e a urgência só obteve 249 votos, faltando 8. Diz também o Jornal da Cidade Online que a proposta foi pautada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira,
após encontro com o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, na terça-feira, dia 5. Ao acatar o pedido, Lira chegou a ser acusado de traição e foi criticado por parlamentares e lideranças conservadoras, enquanto era elogiado pela oposição ao governo federal. A preocupação, diz o Jornal da Cidade Online, é que, se aprovado, o PL das fake news será utilizado como um instrumento de forte censura, principalmente nas redes sociais, impedindo postagens, banindo contas e até sendo utilizado para processar internautas e apoiadores do governo durante a campanha eleitoral. Será que isso também pode ser classificado como teoria da conspiração? Não, muito pelo contrário. Vejam só. O Arthur Lira reuniu-se então com Edson Fachin e Alexandre de Moraes no dia 5 e logo no dia 6 estava declarada a urgência desta votação. Bem, podemos comemorar porque ainda não tem os votos necessários, mas devemos comemorar com parcimônia, com muita calma nessa hora, com moderação. Porque isso voltará e voltará e voltará até que seja implantado, seja aprovado e depois implantado. Por que digo isso? Bem, aqui preciso fazer um parênteses. Muita gente me pede aqui que eu fale mais sobre a política nacional e deixe um pouco de lado a política internacional. Acontece que, se nós não temos uma compreensão da política internacional, teremos menos ainda compreensão do que acontece no Brasil. Porque essas ordens, esses atos administrativos que acabam tomando conta da vida nacional, essas urgências parlamentares, por exemplo, são determinações do governo mundial. Daí porque precisamos acompanhá-lo, olhando lá para fora para entender o que acontece aqui. Essa urgência não é uma demanda brasileira. Isso aí é uma ordem da nova ordem mundial. Vejam, por exemplo, uma matéria saída no dia 17 de março no Reino Unido. Em 17 de março, o Departamento Digital de Cultura, Mídia e Esporte do Reino Unido anunciou que estava apresentando um projeto de lei ao Parlamento para aprovar quais tipos de discursos seriam legais, porém prejudiciais, e que as plataformas online seriam então forçadas a atacar, entre aspas, ou melhor, censurar os internautas, segundo aquilo que a comissão considerasse discurso legal, porém prejudicial. Dizia uma matéria que, embora o Reino Unido afirmasse que a Lei de Segurança Online de 225 páginas, eu tenho esta Lei de Segurança Online aqui, deixarei o link na descrição, logo abaixo da minha belíssima figura. Clique em ver mais e estará lá o link desse documento. Tornaria o Reino Unido o lugar mais seguro do mundo para notícias online. Os meios para alcançar a chamada segurança incluem conceder ao governo poderes de censura sem precedentes, nomeando empresas de Big Tech para realizar o serviço sujo, ou seja, censura, exigindo que essas empresas de tecnologia coletem ainda mais dados de usuários e conceda aos grandes meios de comunicação, BBC, Globo, SBT, enfim, estou dando um exemplo, isenções especiais que não são concedidas aos cidadãos comuns fora do Reino Unido. Já o jornalista Tom Parker, escrevendo ao SGT Repórter, comentou o seguinte:
Algumas dessas disposições do Online Safety Bill ignoram completamente a polícia e os tribunais e, em vez disso, exigem que os gigantes da tecnologia, alguns dos quais são monopólios, atuem como executores do discurso. Ele está se referindo a esta lei que os ingleses querem aprovar, a toque de caixa, como aqui no Brasil, para censurar o internauta, ou melhor, para que as Big Techs, elas próprias, nos censurem e tenham também um poder de polícia. O projeto de lei delega às Big Techs a procurar e impedir que seus usuários encontrem conteúdo ilegal, entre aspas, e fraudulento, entre aspas, sem qualquer supervisão da polícia ou dos tribunais. Isso dá a essas poderosas plataformas de tecnologia a liberdade de marcar algo ilegal ou fraudulento sem nenhum dos freios e contrapesos do sistema de justiça. Perceberam? O projeto também dá a essas gigantes da tecnologia poderes, melhor dizendo, adicionais que não são concedidos à polícia e aos tribunais, como o poder de definir suas próprias regras sobre como lidar com conteúdo prejudicial. Tudo o que eles precisam fazer é declarar como lidarão com conteúdo nocivo em seus termos de serviço, que normalmente ninguém lê. E, em seguida, aplicar essas disposições em seus termos de forma consistente. Essas empresas de Big Tech já censuraram milhões de postagens todos os anos por serem supostamente prejudiciais. Mas aí pergunta-se, prejudiciais a quem, por exemplo? Vejam o caso mais recente de Lula, que ameaça colocar a sua militância na pressão direta diante dos lares de certos parlamentares. Isso não representa perigo nenhum, ameaça nenhuma, claro. Já outros discursos, dependendo de onde partem, sim, são considerados ameaças à democracia. Mas não é, como disse antes, um problema nosso. Isso é uma determinação global, do governo global, perceberam? Então, o que acontece lá repercute cá, ou é espelhado ou replicado aqui. Daí porque devemos ficar de olho lá fora. Com seus poderes adicionais e as ameaças de punição na Lei de Segurança Online, o número de postagens censuradas será provavelmente ainda maior se a lei lá na Inglaterra entrar em vigor. Bem, então é isso, né? Um pequeno grupo de pessoas decide o que podemos ou deveremos comer daqui para frente e o que não deveremos comer daqui para frente. E esse mesmo pequeno grupo de pessoas decidirá também o que é verdade e o que é mentira, o que poderemos comentar ou não comentar. Bem, adianta eu dizer, sejam bem-vindos a este admirável mundo novo. Por falar em admirável mundo novo, hoje quem fez um resumo muito coerente num pequeno parágrafo foi o pensador americano, American Thinker, que terminou uma matéria dizendo o seguinte: isso para nos dar as boas-vindas a esse admirável mundo novo. Um panorama meio que geral num pequeno parágrafo. A Ucrânia sofre horrores indescritíveis. Putin provavelmente planeja sua próxima vítima geográfica. A Coreia do Norte sacode suas armas nucleares. A China ameaça invadir Taiwan. Cidades do interior dos Estados Unidos declinam com um aumento de criminalidade e drogadição jamais vistos em todos os níveis. O antissemitismo virulento, aberto, ameaça espalhar-se pelo mundo. Inflação fora de controle. Invasão na fronteira sul dos Estados Unidos. Uma política energética globalista verdadeiramente insana.
Políticos, presidentes, governadores, prefeitos, sádicos e bajuladores, desprovidos de decência, humildade, sem visão e sentido de mundo, incapazes de perceber os efeitos de seus atos destrutivos, governam as nossas vidas. E agora, um pequeno grupo de pessoas decide o que devemos comer e o que devemos falar. Repito, se isso, meus amigos, não é o Apocalipse, bem, então ninguém estará vivo quando o Apocalipse ele próprio chegar, não é mesmo? Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.